Poucas pessoas percebem isso, mas o que você chama de realidade é apenas um reflexo do quanto sua mente acredita ser verdade. Você não vê o mundo como ele é. Você o vê como você é. Seu cérebro não mostra a realidade. Ele projeta a sua própria versão dela, como um projetor invisível que cria o cenário onde você vive. Tudo o que você percebe, pessoas, situações, oportunidades e fracassos, é filtrado por um mecanismo silencioso: suas crenças. Se você acredita que o mundo é perigoso, o cérebro vai te mostrar sinais de ameaça em cada olhar. Se acredita que ninguém te entende, ele vai destacar cada gesto de rejeição, cada silêncio interpretado como desprezo. Mas, se acredita que é capaz, o mesmo mundo muda de cor. As oportunidades sempre estiveram lá. O que muda é o olhar que as reconhece. A neurociência chama isso de modelo preditivo. Seu cérebro não enxerga o que é real. Ele prevê o que deve ver. Ele interpreta o que os olhos captam com base no passado, nas dores e nas verdades que você carrega. Ou seja, você não vive no mundo, você vive dentro de uma história que sua mente conta sobre ele. E o mais curioso é que quanto mais você acredita nessa história, mais o mundo confirma o enredo. A realidade se dobra às suas expectativas. Você atrai o que acredita, não por mágica, mas por percepção seletiva. Você vê aquilo que confirma o que já pensa. Quer um exemplo? Pense em comprar um carro vermelho e de repente verá carros vermelhos por todos os lados. Eles sempre estiveram lá, mas só agora o seu cérebro considera isso importante o suficiente para mostrar. Com a vida é igual. O que você acredita se torna o filtro do que você enxerga. E é aí que o verdadeiro experimento começa. Porque se tudo o que você vê é reflexo do que acredita, então mudar a mente, nem que por 7 minutos, pode literalmente mudar a sua realidade. Você não precisa mudar o mundo lá fora, só precisa trocar o projetor que o exibe. Antes de mudar qualquer coisa na sua realidade, você precisa silenciar o ruído que a mente cria. O primeiro passo do experimento é simples, mas quase ninguém consegue fazer. Durante 60 segundos, não faça nada, apenas ouça. Não o mundo lá fora, mas o mundo dentro da sua cabeça. Perceba como ela fala sozinha, como comenta tudo, critica tudo, prevê tudo. Sua mente narra a sua vida como se fosse um locutor invisível, descrevendo, julgando, comparando. E o pior, você acredita que é essa voz, mas não é. Se você observar com calma, vai notar algo profundo. Enquanto a mente fala, existe algo dentro de você que apenas ouve. Essa parte que observa o pensamento é você. O resto é apenas barulho. Esse é o segredo que poucos percebem e que muda tudo. Porque quando você começa a assistir a própria mente como quem assiste a um filme, você deixa de ser o personagem e se torna o diretor. Pense nisso. Você não precisa calar a mente à força. Ela vai continuar falando, reclamando, se preocupando. É o que ela faz. Mas quando você a observa sem reagir, algo mágico acontece. A voz perde poder. A mente se cansa de narrar. E pela primeira vez, o silêncio aparece. Nesse instante,
O mundo muda. Os sons parecem mais nítidos. A luz fica mais viva. O corpo relaxa. Você saiu do piloto automático. Você voltou ao controle. É nesse ponto que o experimento começa a funcionar. Porque enquanto a maioria vive presa dentro dos próprios pensamentos, você começa a ver de fora. Você não está mais dentro da tempestade, você está assistindo a chuva cair. E quando a mente desacelera, a realidade muda de cor. As mesmas coisas, as mesmas pessoas, o mesmo dia, mas agora com outra presença. Mais calma, mais consciente, mais viva. 7 minutos de observação, sem reagir, sem corrigir, sem julgar. Apenas ver. E o mundo começa a se reorganizar, sozinho. Pense nisso. Você não precisa calar a mente à força. Ela vai continuar falando, reclamando, se preocupando. É o que ela faz. Mas quando você a observa sem reagir, algo mágico acontece. A voz perde poder. A mente se cansa de narrar. E pela primeira vez, o silêncio aparece. Nesse instante, o mundo muda. Os sons parecem mais nítidos. A luz fica mais viva. O corpo relaxa. Você saiu do piloto automático. Você voltou ao controle. É nesse ponto que o experimento começa a funcionar. Porque enquanto a maioria vive presa dentro dos próprios pensamentos, você começa a ver de fora. Você não está mais dentro da tempestade, você está assistindo a chuva cair. E quando a mente desacelera, a realidade muda de cor. As mesmas coisas, as mesmas pessoas, o mesmo dia, mas agora com outra presença. Mais calma, mais consciente, mais viva. 7 minutos de observação. Sem reagir, sem corrigir, sem julgar. Apenas ver. E o mundo começa a se reorganizar, sozinho. Você quer saber o segredo mais simples e ao mesmo tempo mais poderoso da mente humana? O cérebro acredita naquilo que é dito para ele com frequência. Não importa se é verdade, importa se é repetido. Seu cérebro é como um editor de vídeo. Ele corta o que não combina com a história principal, repete o que reforça o enredo e apaga as cenas que não fazem sentido para o roteiro que ele já aceitou. É por isso que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade emocional. E uma verdade dita uma única vez é esquecida em segundos. A mente humana não busca o que é real. Ela busca o que é familiar. Porque o familiar é seguro. E o que é seguro parece certo. Pense nisso. Você pode dizer para si mesmo, eu sou confiante, 100 vezes, e ainda duvidar. Mas se por semanas você repete em silêncio, eu não sou bom o bastante, o cérebro vai fazer de tudo para transformar isso em realidade. Não por maldade, por eficiência. Ele só está tentando confirmar o que você acredita. Esse é o truque. O cérebro não é moral. Não diferencia certo de errado, positivo de negativo. Ele é um servo fiel das repetições. Se você o alimenta com medo, ele te mostra perigo. Se o alimenta com coragem, ele te mostra caminhos. E o mais curioso, isso não é filosofia, é neurociência. Existe uma área do seu cérebro chamada Sistema de Ativação Reticular. É ela que decide o que merece sua atenção.
Quando você foca em algo, uma meta, uma ideia, um medo, essa região começa a filtrar o mundo para te provar que isso é importante. É por isso que quando você pensa em comprar um carro, começa a ver esse modelo em todo lugar. O carro não apareceu do nada, você apenas sintonizou com ele. Agora, imagine o que acontece quando você repete pensamentos de escassez, rejeição, fracasso. O mundo inteiro parece confirmar o pior de você. Mas se muda o padrão. Se por 7 minutos você se observa com compaixão, se repete mentalmente: eu mereço estar em paz, algo começa a reconfigurar dentro. É como trocar o filtro da realidade. A mente é um espelho, mas o cérebro é um rádio. Ele sintoniza na frequência das suas repetições. E a estação que você escuta vira o mundo que você vive. Durante 7 minutos, o experimento é pensar como se você fosse outra pessoa. Imagine pensar como alguém calmo, rico, confiante e observe como o corpo muda. É real. Você já reparou que as respostas raramente mudam a sua vida? Mas uma boa pergunta pode mudar tudo. O cérebro é uma máquina de sentido. Ele precisa preencher lacunas, entender o porquê das coisas, criar lógica onde às vezes só existe caos. E é por isso que o verdadeiro poder está nas perguntas que você faz para si mesmo. A maioria das pessoas vive presa nas mesmas respostas automáticas. Só assim, não consigo, não dá, é tarde demais. Essas frases não são pensamentos, são programações, linhas de código escritas há anos que o cérebro apenas repete. Mas quando você pergunta, de verdade, algo muda. E se eu estiver errado sobre quem eu sou? E se o limite não for real, só aprendido? E se o medo for apenas um costume? Nesse instante, o cérebro não consegue ignorar. Ele desperta. Começa a buscar novas conexões, novos significados, novas possibilidades. Perguntar é obrigar a mente a se mover. É por isso que o experimento funciona. Durante 7 minutos, você não precisa encontrar respostas. Precisa apenas observar e perguntar com sinceridade. Não é como eu faço para mudar. É por que eu não acredito que posso mudar. Não é como eu atraio coisas boas. É por que eu me acostumei com o que dói. As respostas vêm depois, mas as perguntas, elas reconfiguram o mapa interno. E existe um motivo científico para isso. Quando você faz uma pergunta aberta, seu cérebro ativa uma rede chamada modo padrão de introspecção. A mesma região associada à criatividade e à imaginação. Ou seja, ele literalmente começa a criar novas realidades internas para resolver o enigma que você propôs. Perguntar é a forma mais simples e mais poderosa de reprogramar. É um vírus positivo inserido no sistema. E quanto mais você pergunta, mais versões de você começam a responder. Então, antes de repetir mantras, faça silêncio
e pergunte: quem seria eu se não tivesse medo? Essa simples pergunta é suficiente para acender uma luz onde antes só existia rotina. E toda luz, mesmo a menor, muda o ambiente em que entra. Durante toda a sua vida, você acreditou ser o personagem principal da própria mente. Mas e se eu te dissesse que não é bem assim? Você não é a voz que fala dentro da sua cabeça. Você é quem ouve essa voz. E essa diferença muda tudo. A mente é um narrador compulsivo. Ela comenta cada gesto, antecipa cada perigo, revive cada erro. Ela cria um eu que precisa estar certo, que quer vencer, que teme ser rejeitado. Mas o verdadeiro você não precisa de tudo isso, porque o verdadeiro você é o observador. Experimente notar. Quando um pensamento vem, não sou bom o bastante, ninguém me entende, vai dar errado. Existe algo dentro de você que escuta isso, mas não reage imediatamente. Essa consciência silenciosa, que percebe o pensamento, é você. O resto é apenas ruído. A maioria das pessoas passa a vida inteira identificada com o ruído. Vivem reagindo a cada frase da própria mente, como marionetes de um narrador interno que não para de falar. Mas, no momento em que você percebe que pode observar o pensamento sem se fundir a ele, o jogo muda. É como se você saísse da tela e visse o filme de fora. O drama continua, mas agora você é o espectador, não o personagem. E o espectador tem escolha. Essa é a libertação que a psicologia chama de desidentificação cognitiva e a espiritualidade chama de presença. O cérebro produz cerca de 60 mil pensamentos por dia. Você não escolhe a maioria deles. Eles aparecem, passam e desaparecem. Mas quando você acredita em todos, vive prisioneiro de um fluxo automático que decide por você. A mente vai tentar te convencer de que você é ela. Mas observe com calma. Se você pode assistir aos pensamentos, é porque você não é o pensamento. Você é o campo onde eles acontecem. É o céu, não as nuvens. E o mais bonito é que quando você entende isso, a vida muda sem esforço. Porque o que antes era problema vira apenas uma nuvem passando. O que antes era medo vira um eco distante. E o silêncio que sobra não é vazio, é paz. O verdadeiro experimento mental é esse. Por alguns minutos, observe sem julgar, sem tentar mudar nada. Apenas perceba que há algo em você que nunca muda. Esse algo, sereno, consciente, intocado, é o ponto fixo dentro do caos. Você não é o que sente, não é o que pensa. Você é quem vê tudo isso acontecer. E quando descobre isso, a realidade externa começa a obedecer a essa calma interna. Talvez ninguém nunca tenha te contado isso, mas o mundo não reage às suas intenções, reage às suas emoções. A mente pensa, mas é o corpo que vibra. E é essa vibração, esse estado invisível entre o que você sente e o que você acredita,
que molda a sua percepção da realidade. Quando você sente medo, o tempo se arrasta. Cada segundo parece uma eternidade. Quando sente amor, o tempo desaparece. Horas passam em minutos. O mesmo dia, mas em frequências diferentes. A emoção é o filtro que colora tudo. Você pode olhar para o mesmo lugar, as mesmas pessoas, a mesma vida e, dependendo da sua frequência interna, ver o paraíso ou o inferno. O cérebro é um tradutor emocional. Ele capta a química dos seus sentimentos e traduz em percepção. Se você vive em alerta, ele aumenta sons, intensifica ruídos, amplia o medo. Se vive em paz, ele suaviza tudo e o mundo parece cooperar. É como se a realidade fosse uma tela e a emoção a lente da câmera. Não é o que você vê que muda, é como você vê. Mas o mais fascinante é que isso não é apenas metáfora. Estudos mostram que emoções como gratidão, calma e empatia alteram o ritmo cardíaco, o padrão respiratório e até a coerência entre coração e cérebro. Ou seja, literalmente, seu corpo emite um sinal diferente. E esse sinal, essa frequência, atrai percepções compatíveis. Não porque o universo é mágico, mas porque o seu cérebro começa a notar apenas o que combina com o seu estado. Se você vive ressentido, vai enxergar ofensa em tudo. Se vive grato, vai enxergar beleza, onde antes só via rotina. E o mundo responderá da mesma forma. É por isso que mudar a emoção é mais poderoso que mudar o pensamento. Porque o pensamento convence, mas a emoção cria. Então, experimente mudar a vibração por 7 minutos. Não tente entender. Sinta. Respire devagar. Pense em algo ou alguém que te faz sentir vivo. Deixe a emoção preencher o corpo e observe o que acontece. A luz muda, o som muda, até o ar parece diferente, porque no fundo você não está apenas observando o mundo, você está sintonizando ele. A realidade é uma estação de rádio e sua emoção é a frequência. Mude a frequência e tudo que você chama de vida muda junto. Você acha que pensa sozinho, mas não pensa. Sua mente é como uma antena, transmite e recebe sinais o tempo todo. E o mais curioso é que esses sinais não precisam de palavras. Eles viajam na frequência do que você sente. Já percebeu como o humor de alguém pode mudar o seu em segundos? Como uma sala silenciosa pode ficar pesada mesmo sem ninguém dizer nada? Ou como o riso de uma pessoa pode contagiar um grupo inteiro? Isso não é coincidência, é ressonância. O cérebro humano é equipado com algo chamado neurônios espelho, células que refletem as emoções das pessoas ao redor. Quando alguém sente medo, o seu corpo imita. Quando alguém se acalma, o seu corpo desacelera junto. Nós somos organismos conectados, partes de uma mesma rede invisível, a mente coletiva. Mas aqui está o ponto mais importante. O que você sente não fica só em você. Cada emoção que você mantém se espalha, influencia, altera o ambiente.
A física moderna chama isso de campo de coerência. A espiritualidade chama de energia. Mas o nome pouco importa. O fato é que pensamentos são vibrações, e vibrações se sincronizam. Se você convive com pessoas negativas por muito tempo, seus padrões mentais começam a se ajustar a elas, como duas cordas de violão afinando-se uma pela outra. Da mesma forma, quando você se cerca de pessoas que pensam com clareza e propósito, seu cérebro literalmente sintoniza essa mesma frequência. Você já entrou em um lugar e sentiu paz sem motivo? Ou conheceu alguém que parecia familiar, mesmo sem nunca ter visto antes? Isso é o campo coletivo em ação. A mente reconhece o que vibra igual. E o mais intrigante, essa rede mental não para nas pessoas. Ela envolve ideias, lugares, até memórias. As cidades têm mentes. As empresas têm mentes. Famílias inteiras repetem os mesmos padrões emocionais, geração após geração. Quando você entende isso, o jogo muda. Porque percebe que, ao mudar a sua frequência, você também muda o campo ao redor. Você deixa de ser apenas mais um receptor e se torna um transmissor consciente. E isso é o que o mundo mais precisa. Pessoas que não apenas falam de paz, mas que emitem paz. Pessoas que não apenas buscam luz, mas que se tornam luz no ambiente. O pensamento é contagioso. E o que você pensa agora se espalha, de alguma forma, pelo mundo. Então, durante esse experimento, perceba o que você está emitindo. Porque talvez o que você chama de minha vida seja apenas o eco coletivo das mentes que você mantém por perto. Existe um momento que quase ninguém experimenta conscientemente. Um ponto entre dois pensamentos. Um intervalo tão pequeno que o cérebro não consegue medir, mas a alma reconhece. É um instante do colapso. O momento em que a mente se cala e o real aparece. Não há passado, não há futuro, só o agora, cru, vivo, sem interpretação. Durante a maior parte do tempo, você não vive o que acontece. Vive o que a mente diz que está acontecendo. Ela narra, julga, compara, distorce. Mas, por um breve segundo, quando o pensamento se esgota, o mundo se mostra como ele realmente é. Esse é o momento em que o tempo parece parar. Os sons ficam mais nítidos, a luz ganha profundidade e até o ar parece diferente. Você sente como se tivesse voltado para casa, sem ter ido a lugar algum. O ego não entende isso. Ele tenta voltar correndo. E agora? O que eu faço? Mas nesse instante, não há nada a fazer, porque o fazer pertence à mente e o ser pertence ao silêncio. Esse é o colapso de tudo que você achava que era. O personagem desaba, as ideias desmoronam, o controle desaparece. E o que sobra é a presença. A ciência tenta explicar isso como uma desaceleração das ondas cerebrais, um estado entre o consciente e o inconsciente. Mas a verdade é que, nesse ponto, o observador se une ao observado. Você não está mais vendo o mundo, você é o mundo. É como se a fronteira entre dentro e fora deixasse de existir. Não há mais eu olhando o céu. Há apenas céu e consciência sendo céu. E por um instante, tudo faz sentido. A dor, o medo, o passado, os erros,
todos parecem parte de uma mesma coreografia que te trouxe até aqui. Esse momento não pode ser forçado. Ele acontece quando o barulho interno se rende, quando a busca por entender cessa, quando você simplesmente para. Esse é o verdadeiro experimento. A pausa, a entrega, o silêncio entre dois pensamentos. Porque é nesse silêncio, não no ruído, que o real se revela. E quando você o sente, nem por 7 minutos, mas por um segundo que parece uma eternidade, você entende. A realidade nunca esteve lá fora. Ela sempre foi o reflexo da calma que existe dentro. Talvez o maior engano da mente humana seja acreditar que, primeiro, a realidade muda e só depois nós mudamos com ela. Mas é o contrário. A percepção muda primeiro e a realidade apenas acompanha. O mundo que você vê lá fora é um espelho calibrado pela sua vibração interna. Se a mente está confusa, o espelho se distorce. Se o coração está em paz, o reflexo se alinha e tudo parece finalmente fazer sentido. É por isso que 2 pessoas podem viver o mesmo dia e enxergar 2 mundos diferentes. Uma vê caos, a outra vê aprendizado. Uma vê perda, a outra vê libertação. Nada do que acontece muda. Quem muda é o olhar que interpreta o acontecimento. A mente quer resultados, mas a consciência quer entendimento. E quando você entende, o resultado vem sem esforço. O segredo é simples, mas quase ninguém pratica. Você não muda a vida lutando contra o que é. Você muda a vida mudando o significado do que é. Quando algo te fere, a mente grita: isso é ruim. Mas, se você silencia e observa, percebe que talvez aquilo era necessário. Que a dor não veio para te punir, veio para te acordar. E é nesse momento que a percepção muda. O sofrimento deixa de ser castigo e vira ferramenta. O medo deixa de ser prisão e vira alerta. O silêncio deixa de ser solidão e vira presença. E quando a percepção muda, a realidade começa a se reorganizar ao redor dessa nova verdade. As pessoas reagem diferente, as situações fluem, os problemas antigos parecem perder importância. Nada mágico acontece lá fora. O mágico aconteceu dentro. A mente humana cria realidades da mesma forma que os olhos criam imagens, ajustando o foco. E a maioria vive olhando para a dor, para o passado, para o que falta. Mas quem muda o foco, muda o filme. A transformação não é um evento, é uma mudança de ponto de vista. E às vezes tudo o que você precisa para começar é uma única pergunta: e se eu estiver vendo errado? Porque no momento em que a pergunta é feita, o velho olhar começa a ruir e um novo mundo começa a se formar. Esse é o segredo que ninguém ensina. A vida não muda quando as circunstâncias mudam. Ela muda quando você começa a enxergar de outro ângulo. E quando isso acontece, o impossível deixa de parecer tão distante. A mente humana é um espelho que reflete o que você acredita. E um pincel
que repinta o mundo todos os dias. Mas o que quase ninguém entende é que a realidade não muda de repente. Ela muda com consistência, com repetição, com escolha. Você não cria o mundo com grandes decisões. Cria com pequenas repetições invisíveis. Com o que pensa quando acorda. Com o que sente quando ninguém está olhando. Com o que repete mentalmente enquanto anda pela rua. A realidade é feita de escolhas. E as escolhas são feitas de frequência. E toda vez que você reage do mesmo jeito, pensa do mesmo jeito, sente do mesmo jeito, você renova o mesmo mundo. Mas quando muda o padrão, quando decide respirar antes de reagir, observar antes de julgar, sentir antes de fugir, você quebra o ciclo. A mente tenta convencer você de que a mudança é difícil, mas o universo não exige esforço, exige direção. E a direção se repete até virar caminho. A cada novo dia, você tem o poder de reescrever a própria vida. Não com frases bonitas, mas com a forma como escolhe perceber o mundo. Se você olhar com medo, verá ameaças. Se olhar com gratidão, verá sinais. Se olhar com presença, verá o real. E o real é simples. Ele não grita, não cobra, não exige. Ele apenas é. A realidade se dobra à sua atenção. Tudo o que você alimenta, cresce. Tudo o que você ignora, se dissolve. E é por isso que o maior poder que você tem é o de escolher onde colocar o seu olhar. Escolher o medo é viver o mesmo filme. Escolher a presença é assistir a uma história nova, mesmo que o cenário seja o mesmo. Porque no fim, a realidade é isso, um eco do que você repete dentro de si. Repita o amor, repita a calma, repita o silêncio, repita o olhar que enxerga além do óbvio. E com o tempo, o mundo se curva à sua vibração. Não por mágica, mas porque a consciência cria forma. E o que você escolhe ser acaba moldando tudo o que existe ao seu redor. O experimento termina aqui, mas a prática começa agora. 7 minutos podem parecer pouco, mas se usados com presença, podem mudar uma vida inteira. Você não precisa esperar o mundo mudar para começar a viver diferente. Basta mudar o jeito de olhar para ele, e ele nunca mais será o mesmo.